Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo é o canal que promove a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023 que estamos estudando, cujo tema é Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus, revista esta comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. E o vídeo de hoje é sobre a terceira lição desta preciosíssima revista, que tem por título Particularidade dos Servos. Essa lição está programada para o dia 15 de janeiro de 2023, que aborda os seguintes tópicos. Primeiro tópico, a identidade do servo. Tópico 2, a autoridade do servo. E tópico 3, a compaixão do servo. Peço a você que pegue agora a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula e uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. E por falar em plano de aula, gostaria de lembrar que nós fizemos uma mudança. Não sei se você já percebeu, já estamos na aula 3, a mudança que nós fizemos aqui no nosso plano de aula. Esse plano de aula está, ao meu ver, muito mais fácil de trabalhar, está didaticamente mais de acordo com a nossa necessidade. Então eu trago aqui um resumo dos principais pontos que eu acredito que o professor, mesmo que não teve tempo de fazer um estudo mais aprofundado durante a semana, ele pode seguir esse roteiro aqui, então ele vai conseguir não fugir da lição e trazer para o conteúdo da escola dominical exatamente aquilo que a lição propõe. A gente tem observado aí professores que, por não ter tido tempo de ler e não ter um bom plano de aula, ele acaba divagando, né, durante os 40, 50 minutos e às vezes contando testemunhos ou contando outras coisas, saindo fora do objetivo. A escola dominical ela tem que seguir o roteiro. Tem introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tem conclusão. É preciso seguir tudo isso, né? Então, preparamos aqui para você, eu acredito que isso vai te ajudar muito, né? O nosso objetivo é esse. Cada folhinha aqui, nós temos aqui uma aula, um ponto que nós abordamos aqui, tanto 1, como 2, como 3. Então nós sugerimos isso a você aqui, gostaria muito da sua opinião também, é muito importante. E também gostaria de apresentar para você também a nossa coleção Betel Dominical, que nós estamos colocando à disposição dos nossos irmãos, volume 1, de 1991 a 93, todas as lições, todas as revistas editadas pela Editora Betel e publicadas, elas estão compactadas aqui nesse volume 1. No volume 2, que nós temos aqui, já compreende o ano de 94 a 95. Nós temos já também aqui o volume 3, que compreende 96 a 97. Nós temos aqui o volume 4, que compreende o ano de 98 a 99, e estamos agora no volume 5, já chegamos do ano 2000 a 2001. Esses 5 compêndios, esse livro maravilhoso, ele também é numa edição especial, ele é fornecido aqui dentro desse box, né? Uma caixinha que você leva o box inteiro, numa promoção muito especial. Recomendo a você, professor, você quiser presentear um melhor aluno, presentear o seu pastor, presentear alguém aí que se destacou na escola dominical, nós estamos aí disponibilizando para você esse material que nós entendemos ser um material extremamente útil, muito útil mesmo. Então, por favor, não deixe de prestigiar esse trabalho, amém? Vamos então à continuação aqui do nosso estudo. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros. Pastor William Barros, depois aqui do meu comercial, da minha apresentação desses produtos que são produtos que apoiam a nossa escola dominical. Querido amigo, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos os meus irmãos que estão conosco aqui. Nós estamos de volta para a lição de número 3, particularidades do servo.
Nosso textuário está em Marcos, capítulo 8, verso 2. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E a verdade aplicada vai nos dizer, como discípulos de Cristo precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspectos do caráter de Cristo. Muito bem, também quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos Santana para fazer aqui trazer para nós os objetivos da lição, a referência bíblica e uma oração. Nós nunca começamos o vídeo sem uma oração, então, querido pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Objetivos da lição: falar acerca da identidade de Jesus, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo e destacar a compaixão de Cristo. Textos de referência: Marcos, capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 6. Vamos agora a um momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por podermos estar envolvidos e ocupados com o estudo da Tua Palavra, com a exposição da Tua Palavra. Que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre nós e o Teu Espírito Santo continue nos ensinando todas as coisas para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, particularidades do servo. A lição de hoje vai destacar 3 aspectos em relação a este tema: identidade, autoridade e compaixão. Estudaremos, assim, alguns aspectos da particularidade do servo, pois afinal, Jesus Cristo, Ele é o tema dominante do Evangelho. Isso podemos atestar já no primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tópico 1. Trata da identidade do servo, sempre tendo em mente que o maior propósito deste vídeo é contribuir, é fornecer auxílio aos irmãos que estão dedicados ao estudo da lição e também àqueles que estarão ministrando aulas. Então, tudo que nós temos compartilhado com os irmãos é visando contribuir. Sendo assim, a ênfase da lição neste tópico 1 é conhecimento. E, a título didático, eu proponho aos irmãos termos em mente que, em relação a conhecimento, o subtópico 1.1 vai focar interesse. É necessário que tenhamos interesse em conhecer a Cristo. Subtópico 1.2, características desse conhecimento, progressivo e integral. E o subtópico 1.3 foca, enfatiza a questão relacional. Subtópico 1.1, interesse.
quando eu estava preparando esse esboço, veio à mente Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Irmãos, é importante focarmos isto. Não é interesse como sinônimo de curiosidade. Não é demonstrarmos interesse em conhecer a Cristo como sinônimo de curiosidade. Vide Herodes. A Bíblia diz que Herodes procurava ver Jesus. Herodes, ele almejava estar diante de Jesus. E quando o Senhor foi preso, e Pilatos remete Jesus a Herodes, e quando Herodes finalmente está diante de Jesus, ele demonstra que, na verdade, o interesse dele em estar diante de Jesus era apenas uma curiosidade. Para conhecer é preciso um querer sincero, diferente do que Herodes demonstrou. Nós podemos identificar esse princípio, ou seja, um querer sincero quanto ao conhecimento acerca de Jesus, recorrendo a João, capítulo 7, versículo 17. Palavras de Jesus Cristo. Se alguém quiser, conhecerá. É preciso um querer sincero. Irmãos, o coração, ele precisa estar envolvido nesse interesse. Não apenas a mente, mas todo o ser de uma pessoa. E nós podemos identificar isto em Isaías, capítulo 29, versículos 10 a 13. Até hoje, muitos têm um conhecimento equivocado sobre Deus por não terem interesse em conhecer Jesus Cristo. João, capítulo 8, versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Para termos um conhecimento adequado acerca de Deus, acerca do Pai Celestial, é preciso termos um conhecimento bíblico de acordo com a revelação das Escrituras acerca de Jesus Cristo. Subtópico 1.2. Esse conhecimento acerca do Senhor Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, que esse conhecimento ele é progressivo e ele precisa ser integral. Vemos que foi assim com os primeiros discípulos do Senhor. Essa característica de um conhecimento progressivo. E mesmo depois que os discípulos já conheciam alguns aspectos acerca do Senhor Jesus, eles ainda estavam no processo. Irmãos, assim deve ser conosco. Efésios, capítulo 4, versículo 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento progressivo e integral. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora conheço em parte. Palavras do apóstolo Paulo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esse conhecimento acerca de Jesus deve ser um conhecimento progressivo. Em relação ao aspecto integral, isto também é progressivo. Isso também faz parte desse processo. E a título de exemplo, vamos recorrer a uma passagem do Evangelho de Marcos. Marcos 8, 29. Pedro, ele diz: Tu és o Cristo. Vemos que Pedro está avançando, está crescendo no conhecimento acerca de Jesus. Tu és o Cristo. A partir dessa confissão de Pedro, o texto diz, nos versículos 31 e 32, que Jesus revela o que está para acontecer. E aí, irmãos, versículos 32 e 33, diz que Pedro, ele repreende Jesus. Ele tenta tirar da mente de Jesus aquilo que ele tinha acabado de revelar sobre o que haveria de acontecer com ele, pelo fato dele ser o Cristo. Pedro ainda estava sendo transformado. Pedro ainda estava sendo aperfeiçoado. Pedro ainda estava no processo. Notemos, irmãos, ele ainda não entendia que não era possível dissociar a autêntica identidade de Jesus com a autêntica missão de Jesus. Oh, que lição preciosa para nós! Quem somos? O que temos feito? Qual tem sido nossa ocupação? Lembremos-nos, como discípulos de Cristo, que não é possível dissociar a identidade de uma pessoa como discípula de Cristo de sua missão, suas ações, sua conduta, seu comportamento. E por último, o subtópico 1.3. A título didático, eu proponho que nesse subtópico, aproveitando a ênfase que é dada no texto da nossa lição, para esse aspecto do conhecimento acerca de Jesus, precisa ser um conhecimento relacional. Relacionamento é o que se espera dos que dizem que conhecem Jesus, dos que dizem que são de Jesus, dos que dizem que creem em Jesus. Irmãos, tenhamos em mente em todo o tempo, relacionamento é discipulado. Vide, recorro de novo a Bartimeu, que foi citado na lição passada, Marcos 10, versículos 46 a 52. Notemos que Bartimeu, ele sabia o que queria, porque quando Jesus, ele pergunta para Bartimeu, que queres que eu te faça? Bartimeu bem sabia o que queria. Segundo, Bartimeu sabia o que fazer quando conseguisse o que queria. Diz o texto, seguiu a Jesus pelo caminho. Notemos que ele sabia que em Jesus
ele desfrutaria da misericórdia de Deus. Por isso ele clama por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, é uma pessoa consciente de que não merece, mas ele clama, ele crê, ele busca, lança de si a capa. Interessante, porque talvez fosse a sua única possessão. E a Bíblia diz que quando Jesus o chama, ele abre mão, ele renuncia, ele crê no que Jesus, ele tem poder e ele expressa o que deseja. Quanta diferença em relação ao pedido de Tiago e João. Não deixem de fazer essa comparação entre o relato acerca de Bartimeu e Marcos 10, 35 e 36, porque lá o Senhor Jesus também faz a mesma pergunta para Tiago e João: o que vocês querem que eu faça? Notemos a resposta, o pedido de Tiago e João. Irmãos, que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo nos conduza, não apenas a crescermos no conhecimento acerca de Jesus a partir do estudo das Escrituras, mas também a partir de experiências diárias com o Senhor, a partir de um relacionamento cada vez mais íntimo, progressivo, até que Cristo venha, até que o Senhor nos chame para a glória de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nesta aula de hoje especificamente, nós vamos entrar num assunto aqui no nosso tópico 2, muito importante do ponto de vista da pregação do Evangelho. O nosso tópico 1, o pastor Marcos Santana já falou sobre a identidade do servo. E aqui, no nosso tópico 2, nós falaremos sobre a autoridade do servo. Vejam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai afirmar que o Evangelho que ele prega não consistia em apenas argumentos humanos, mas em demonstração de poder. O Evangelho apresentado por Jesus é o Evangelho da prática. Vejam que nós já aprendemos na primeira lição que uma palavra que aparece muito nos evangelhos é a palavra logo, ou imediatamente. É o evangelho da ação. No evangelho de Marcos nós vamos ver que Deus não é apenas o Deus que fala ou apenas o Deus que promete, mas é o Deus que age. A autoridade vista na palavra de Jesus vai produzir efeito, vai produzir fruto, vai produzir mudanças na sociedade. Vejam que Jesus era seguido por multidões onde quer que ele chegava, que ficavam impactadas com a sua palavra e impactadas com o mover e os sinais que aconteciam. Nós vemos o nosso tópico 2.1, o nosso autor vai dizer que a autoridade da mensagem do servo. A palavra de Jesus é uma palavra que naquele momento diferenciava ele de qualquer mestre que existia em Israel naquele tempo. Os rabinos, os fariseus, os saduceus, os escribas, nenhum deles falavam como Jesus. E a Bíblia diz por quê. Ele falava como com autoridade. A palavra de Jesus era diferente de qualquer mestre em Israel. E aqui nós vamos ver, vejam, o poder da sua palavra, o poder da sua mensagem e o impacto que ela causou na sociedade da época. E eu não posso passar do tópico 1 para o tópico 2 sem dizer a cada pessoa que está assistindo essa aula: queridos, a mensagem que Jesus trouxe naquele tempo é a mensagem que está nas nossas mãos agora.
É a mensagem que temos hoje para pregar e ensinar nos púlpitos, na aula da escola dominical, nos cultos familiares, sabe, no testemunho com o colega de trabalho. O que nós precisamos agora é de autoridade do Espírito, é de ousadia do Espírito, para que essa palavra possa, da mesma forma, tocar, mudar e transformar corações. O nosso tópico 2.2, ele vai à frente e vai mostrar que essa palavra, essa mensagem, com autoridade vai produzir efeito, porque ele vai dizer: a autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Imagine, meus irmãos, imagine. Quem assiste essa aula agora, talvez imagine, em algum momento da sua vida cristã, que o ponto focal do que faziam com que as pessoas seguissem Jesus era só o pão e o peixe. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As necessidades temporais, a fome, o frio, a doença e etc., levaram muitas pessoas a procurar Jesus. Porém, a palavra dele, com autoridade, o ensino dele, a ministração, o que ele falava, isso moveu as multidões de uma forma tremenda. Eu quero lembrar você que houve um episódio que soldados foram prender Jesus, foram enviados pelos maiorais de Israel para prender Jesus. E eles voltaram com as mãos vazias, sem ele. E chegando lá, os algozes perguntaram: mas cadê ele? E eles responderam o quê? Gente, queridos, olha a resposta que aqueles homens deram. Eles disseram: nunca nenhum homem falou como este homem. Oh, aleluia! Nunca nenhum homem falou como este homem. Foi a resposta deles. Imagine, hoje nós temos pregadores e mestres que muitos se preocupam, sabem falar bonito, frases de efeito, reproduzir frases de filósofos. Sabe, eu fico olhando tudo isso, meus irmãos, e muitos estão subestimando o poder do Evangelho, subindo nos púlpitos das nossas igrejas e trazendo frases de coach, frases de psicanálise, trazendo frases prontas, frases de efeito. Eu participei de um programa de rádio uma ocasião e a mesa estava tomada de grandes pastores. E sabe o que aconteceu? Um falava frases de um filósofo, outro, para impressionar, falava frases de outro filósofo. E eu fui ouvindo aquilo, falei: meu Deus, ninguém fala da Bíblia. Estamos abandonando a palavra. Estamos subestimando o poder do Evangelho. Eu na mesa, quando chegou a minha vez, eu falei: olha, o nível desceu. Vamos subir o nível de novo. Eu olhei para todo mundo e disse Jesus: eu quero saber, irmão, o que falou o filósofo X ou Y. No púlpito eu estou pregando o Evangelho. Púlpito não é lugar de pregação baseada em frase de filosofia, sociologia. Púlpito é lugar de Bíblia. Não transforme sua aula num campo de discussão e polêmica acadêmica. Sua aula é local de ensinar a palavra de Deus. É lugar de ensinar a Bíblia. E essa palavra, ela tem autoridade porque ela muda, porque ela transforma, porque ela traz curas e milagres. Sabe, imagina, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus com autoridade, com o poder do Espírito Santo. As pessoas eram compungidas, o coração tocadas. Sabe, é a palavra que alcançava o coração das pessoas. E é isso que nós estamos precisando agora. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Nós temos a nossa mão a palavra que pode mudar a sociedade. A palavra que pode mudar vidas. A palavra que pode transformar os corações mais duros, mais empedernidos. Nós acabamos de passar agora recentemente pelo Natal. Nós temos o Evangelho de Jesus, o Jesus que nasceu numa humilde manjedoura para mostrar que ainda hoje pode nascer no mais humilde dos corações. Jesus, o poder, o Evangelho que tem poder, o Evangelho que tem autoridade para mudar pessoas. A nossa
nosso tópico 2.3 vai mostrar a autoridade do servo confirmada perante o mundo espiritual. Vejam que a palavra de Jesus era acompanhada com a manifestação dos sinais. Demônios saíam. Demônios saíam de pessoas. Demônios, legiões de demônios saíam. Uma pergunta que eu faço a você agora enquanto assiste essa aula é a seguinte. Quando a gente olha para os evangelhos, a impressão que dá é que o mundo estava cheio de demônios, porque toda cidade que Jesus entrava, cura de doentes, demônios, demônios, demônios. Gadareno, outro demônio surdo e mudo, demônios. E eu pergunto a você que assiste essa aula agora, você acredita que o mundo de agora, a sua cidade, seu estado, você acredita que o Brasil hoje tem menos demônios que tinha na Galiléia naquele tempo? Você acredita realmente que o mundo de hoje tem menos demônios? Então por que você acha então que as nossas ministrações, os nossos cultos, muitas pessoas não aparecem sendo libertas de demônios? Por quê? A pergunta é o que houve com a nossa geração que nós perdemos autoridade e poder. A minha oração nesta hora é que já que temos a mesma palavra, já que temos a mesma mensagem, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Foi isso, irmãos. O Evangelho não é burocrático. O Evangelho não é simplesmente uma matéria acadêmica. Nós estamos falando de vidas, de salvação de almas. Nós estamos falando de transformação de caráter. Nós estamos falando de céu ou inferno. E a minha oração neste momento, a minha oração nesta hora, é que haja autoridade. Que Deus revista agora alunos e professores de autoridade do céu, autoridade do Espírito, para que esta mensagem possa produzir em nosso tempo o mesmo efeito que produziu quando o homem da Galileia, quando o homem das mãos furadas, quando o nosso Jesus, Senhor, Salvador e Senhor de nossas almas, caminhou por esta terra e pôde dizer ao cego e ao paralítico: veja, ande. Ah, irmãos, que possamos olhar e dizer, como ele disse, sai dele, e o demônio sair. Sabe, de impor as mãos e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos, sabe, nós estamos discutindo assuntos muitas vezes hoje que não vão mudar pessoas, que não vão resolver nada. Eu vejo pessoas agora gastando horas intermináveis com discussões vãs, com discussões... quem é o anticristo? O anticristo é fulano, o anticristo é ciclano. Não, vamos fazer um estudo através dos números. Vamos ver se os nomes que aparecem agora de líderes encaixam no 666. Discussões tolas, intermináveis. Queridos, enquanto que a nossa primeira preocupação agora devia ser, sabe o quê? Senhor, eu até hoje estou na igreja há 20 anos, não sou batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado, me batiza. Buscar até receber. Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra. Confirma a pregação com sinais. Confirma a minha ministração com poder. Salva almas. Cura os doentes. Que os demônios possam sair de pessoas. É isso que nós devemos estar nos preocupando agora com o próximo culto de domingo. Como será o nosso culto de domingo agora? A pregação vai ter poder, o culto vai ter unção, vai ter curas, milagres? Ou são apenas meramente apresentações intermináveis de louvores, uma palavra politicamente correta, massageia o ego, muito bom para a sociedade, estamos nos tornando, quem sabe, o açúcar da terra, adoçando o mundo. Não, irmãos, a palavra tem poder, o Evangelho muda pessoas, o Evangelho transforma. E a minha oração é que o mesmo Deus venha tocar na sua vida agora
e possa fazer algo sobrenatural acontecer. Essa é a minha oração, essa é a minha fé, é o que arde no meu coração enquanto eu falo com você, é o que o Espírito Santo toca em meu coração para dizer a você nessa aula, nesse dia. Queridos, que possamos viver o Evangelho, que possamos pregar o Evangelho, que possamos crer que o Evangelho é o poder de Deus. E o pastor Prates vai continuar no nosso tópico 3, falando sobre a compaixão do servo. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Muito bem, pastor Marcos Santana, muito obrigado aqui pelo seu comentário maravilhoso aqui no tópico 1, a identidade do servo, onde nós aprendemos com o seu comentário, sua explicação e o que o nosso comentarista trouxe, que desde o início Jesus causava admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Também a minha gratidão aqui ao pastor William Barros, que acabou de comentar aqui o tópico 2, a autoridade do servo. Este comentário trazido pelo pastor William Barros faz com que nós tenha uma compreensão de que a autoridade de Jesus era confirmada através das palavras e ações que ele fazia. Tal visão possibilita dizer que essas duas ações não estavam separadas e com isso diferenciava a pessoa de Cristo. Por que Cristo era diferente? Exatamente pelo que nós acabamos de ver e de estudar aqui na nossa lição. Então agora, peço a você que continue conosco mais um pouquinho. Vamos agora ao ponto 3 comigo, a compaixão do servo. E nós vamos ver aqui no ponto 1, a clemência do servo. No 3.2, o servo que se compadece. E no 3.3, o servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Meus irmãos, observamos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu de forma progressiva. A presente lição enfatiza dois aspectos da identidade do servo sofredor que se destaca no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. A identidade de uma pessoa, como vimos na nossa lição, na nossa revista, está bem claro, é o que faz ser distinta de todos. Por exemplo, a cidade onde nasce, o nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, o sexo, impressão digital, data de nascimento e por aí afora. Munidos desta certeza, veremos que o Evangelho de Marcos nos apresenta a apropriada identidade de Jesus Cristo. Filho de Deus e servo obediente. Então Marcos, ele se preocupa, é o evangelho mais curto, é o evangelho mais rápido, é o evangelho mais resumido que ele apresenta o seu evangelho, trazendo para nós essa compreensão de quem era Jesus, servo de Deus obediente. Que maravilha, né? O evangelho de Marcos também nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou muitos prodígios por onde caminhou e que o seu ensino era admirado por todos que seguiam e ouviam. Por quê? Porque Jesus possuía autoridade. A autoridade de Jesus foi atestada por meio das suas palavras e também confirmada por meio de suas ações perante o mundo espiritual, mostrando assim a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Então, o Evangelho é importante que nós sempre recomendamos às pessoas que estão vindo para Cristo, comece a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Então, quando você começa e você tem uma compreensão dos Evangelhos, onde os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem para nós um resumo, lembrando a você que Marcos, embora ele seja o segundo na ordem que está disposto na nossa Bíblia, mas na verdade ele foi o primeiro a ser escrito. Não o primeiro livro do Novo Testamento, não. O primeiro livro do Novo Testamento é Tiago, mas o primeiro livro dos 4 evangelhos é Marcos. Então os demais, nós já aprendemos isso, inclusive quando estudamos Mateus, eles se basearam também nos registros de Marcos. Então Marcos, ele escreve dando para nós esse lindo evangelho
que dá para nós essa visão de você ver quem é Jesus, o que ele veio fazer, por que ele veio. Então você que está começando agora, não deixe de fazer um aprofundado estudo sobre os evangelhos para você ter uma noção, um conhecimento mais profundo da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos descreve que o nosso Senhor Jesus Cristo, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, teve compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas como ovelhas sem pastor. Assim, a gente vê nesse Evangelho que Jesus, ao curar os enfermos e oferecer vida aos mortos, ele evidenciou a sua identidade messiânica e demonstrou sua autoridade e a sua compaixão pela humanidade caída. Jesus, sendo Deus, ele abdicou desta prerrogativa, ele deixou o seu trono de glória e veio aqui na terra. E Marcos, o livro que estamos estudando, está apresentando esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, vindo a esta terra, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte. Sabe por quê? Porque ele ama a mim e a você. Ele teve compaixão das multidões, ele tinha compaixão das pessoas. Ele era duro com os fariseus, ele era duro com aquele povo que achava que estava acima de tudo, os religiosos da época. Mas ele era um pregador, ele era o Deus que se fez homem, habitando entre nós e que mostrou compaixão. E esta compaixão demonstrada até o final de sua obra aqui na terra, ela continua. Eu estou aqui por causa do amor e compaixão de Jesus. Eu fui alcançado por causa do amor e compaixão de Jesus. Não desista, não desista. Você tem um Deus poderoso que se fez carne e habitou entre nós. E Ele está aqui nesta terceira aula, usando a mim e a você para dizer a você: fique tranquilo, vai dar certo. 2023 só está começando. Você está prostrado diante de um Deus poderoso. Mas não é um Deus distante, um Deus que não vê e não conhece a gente. Não, Ele conhece tudo sobre a humanidade, Ele conhece tudo sobre mim, sobre você. Descansa seu coração. O Deus que eu sirvo, o Deus que você está servindo, Ele teve compaixão, Ele tem compaixão e está pronto a perdoar. E Ele perdoou, Ele cravou ali na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. E nele, na pessoa de Jesus, nós temos a certeza dos nossos pecados perdoados e da nossa vida plena, restabelecida a nossa comunhão com Deus. Que Deus continue abençoando você e que você possa continuar se apaixonando cada vez mais pelo estudo da Palavra de Deus. Eu posso concluir esse vídeo dizendo que Jesus, ao curar os enfermos e oferecer vida aos mortos, evidenciou a sua identidade de Messias e demonstrou sua autoridade e compaixão pela humanidade caída, como já disse. Então, é na caminhada e no relacionamento diário com Jesus que eu e você vai conhecendo e vai crescendo na graça e no conhecimento a respeito da pessoa dele. 2 de Pedro 3,18 você vai encontrar lá, amém? E assim chegamos ao final deste vídeo. Olha, muito obrigado por você ficar conosco até agora, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. Querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos de volta novamente aqui, reunido nesse estúdio da Editora Betel, junto eu e a minha equipe, para darmos continuidade a esse estudo tão precioso. Querendo Deus, voltaremos aqui para a aula 4, que é o servo que age com excelência. Vamos ver lá sobre Jesus, o servo que oferece perdão, sobre Jesus, o servo que ensina a servir, sobre Jesus, o servo que obedece e que oferece liberdade a todos, viu? Viu como na pessoa de Jesus tem solução para tudo? Olha, seja apaixonado pela EBD, vá a uma escola dominical, seja aluno da escola dominical. Lógico que a gente agradece a você por estar nos acompanhando, mas a gente não quer que você fique só com o vídeo. Nosso objetivo aqui é que você seja alcançado por esse tempo que passamos aqui conversando com você, mas que dentro do seu coração e dentro do seu ser, você seja convencido
que você precisa ir a uma igreja, se matricular numa escola dominical e dar continuidade, porque lá sim, você com a revista em mãos, com o professor, com o povo, junto, os demais alunos, é a brasa. Fora do braseiro, ela tende a apagar mais rápido, mas no braseiro, ela vai manter acesa. Então é na igreja, é na comunhão, né? Nós acreditamos na comunhão, é na comunhão dos santos que há o crescimento, o fortalecimento. Na igreja, a gente tem a troca de experiência, o professor vai interagir com você, o professor te olhando olho no olho, ele vai te entender melhor. Então, nós estamos aqui apenas mostrando para você que há um caminho excelente, que você não precisa ficar aos domingos ou a semana inteira chorando, debruçado sobre os seus problemas. Não, há um Deus no céu que governa todas as coisas. Ele nos ama, Ele está apaixonado por você. Vá a uma igreja, aceite Jesus como Salvador, entregue sua vida a Ele. Seja uma pessoa decidida a servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nos amou, nos comprou na cruz do Calvário. E assim, eu convido a você, nesse clima tão maravilhoso, a uma oração. Vamos orar com o pastor William Barros. Nesse momento, junte-se a nós. Depois da oração, a gente despede de você e a gente espera encontrar com você na nossa próxima aula. Amém? Deus te abençoe. Oremos com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, louvamos e exaltamos o teu soberano nome e pedimos, ó Deus, que não nos falte a ousadia e a autoridade do teu Espírito para que possamos, ó Deus, neste mundo natural, viver e agir dentro do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.